nossos irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus. Escola Bíblica para Todos, estamos aqui no Templo Central da Igreja DEF, em Vila Franca de Xira. Hoje, um dia de festa para as nossas igrejas ADEF, aí que se encontra, nossa Igreja ADEF ali em Alverca e Igreja ADEF também em Catujal. Quero deixar um forte abraço para o nosso pastor Abraão Robson Ferreira, a nossa pastora Norma, nosso pastor João Paulo Moreira, que está em uma das nossas igrejas, na qual está fazendo aniversário. Deixar um forte abraço também para o nosso pastor Jacques Elias, que está na direção da igreja ali em Alverca. Deixar um forte abraço também para o nosso pastor Silvio Nunes, que está na direção da nossa igreja ali em Catujal. Meus irmãos, estamos hoje na lição de número 10, já está ali o tema Regras Básicas para a Interpretação da Bíblia. Um tema muito forte, onde nós vamos aprender muito nessa tarde. Na terça-feira, tivemos a lição de número 9. Hoje vamos estar dando continuidade à lição de terça-feira, que teve como tema Como Ler as Escrituras. E hoje, a lição de número 10, onde nós vamos aprender sobre as regras básicas para a interpretação da Bíblia. Então vamos lá, o texto áureo, juntamente com toda a igreja. Vamos todos em uma só voz, para me ajudar aí. Texto áureo, vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Glória a Deus. Nós vemos aí o discípulo de Jesus, Filipe, um homem que foi dado pressa para ele pregar a palavra, explicar a palavra, porque a Bíblia é muito clara em nos dizer que um homem etíope que foi a Jerusalém adorar ao nosso Deus, e eu vejo ali um homem que saiu dali daquela cidade, tomado pelo Espírito Santo de Deus, desejoso de aprender mais da palavra. E a Bíblia vai nos dizer que na volta, ele para o seu carro e começa a ler a palavra no profeta Isaías. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor despertou Filipe, falando assim: olha, há um na brecha, há um que está com desejo de aprender a minha palavra. Mas este homem lê a minha palavra, mas não está conseguindo interpretar. E a Bíblia vai nos dizer que o lugar era deserto, onde esse homem estava, se encontrava lendo esta palavra. Mas eu quero dizer que em lugares desertos sempre há um que deseja aprender a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Filipe, quando chega, ele vê o homem lendo o profeta Isaías e faz uma pergunta para aquele eunuco da Etiópia, dizendo assim: você entendes o que vê? E aquele homem vira para Filipe e fala assim: como eu posso entender se não tem quem me explica? E Deus levantou homens para poder explicar a palavra, que não só basta somente ler,
mas é preciso entender para podermos interpretá-lo, a palavra de Deus. E aquele homem não entendia a palavra do Senhor. E ali está nosso textuário, onde fala que Filipe correu e ouviu o que ele lia, o profeta Isaías, e diz: entendes tu que lês? E a Bíblia diz que aquele homem foi transformado pela palavra de Deus. Ele desejou ser transformado, porque a Bíblia vai nos dizer que Filipe não só ficou com ele naquele carro, mas Filipe acompanhou ele na viagem. E a Bíblia diz que quando eles iam viajando, o homem viu um poço d'água e perguntou assim: eu não posso batizar naquele poço? E Filipe falou assim: se tu creres de coração, logo que é certo que você pode ser batizado. E a Bíblia diz que quando aquele homem foi batizado, o anjo do Senhor leva Filipe de volta. E o que eu quero dizer com essa palavra? Que sempre há uma pessoa que Deus vai levantar para ensinar a palavra, mesmo no deserto. Aquele homem estava no deserto, mas ele não ficou sem ouvir a palavra, sem alguém poder explicar a palavra para aquele homem. Amém, meus irmãos? Então vamos para a nossa verdade prática. As técnicas da interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. Para que servem essas técnicas da interpretação? Para que nós possamos ser auxiliados na compreensão da Bíblia. Mas ali, continuando o texto, há uma vírgula dizendo: mas não são infalíveis. Ao contrário de 2 Timóteo 3, 16, 17, que já fala que são infalíveis, mas ali, como é o homem que adotam essas técnicas, fala ali que não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus, porque nós, como homens, nós somos falhos em interpretar palavras, porque muitas das vezes nós lemos uma coisa, interpretamos outra. As técnicas são boas, mas temos que prestar muita atenção quando nós auxiliamos essas técnicas para que nós possamos compreender a Bíblia. Então, essas técnicas sempre, por meio do homem são infalíveis, mas nós não podemos colocar acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe já foi lida nessa noite, Atos 8, 26 ao 30. Vamos lá, introdução, leitura. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Meus irmãos, todo cristão, todo homem, servo de Deus, tem que olhar as Escrituras e colocar isso como uma obrigação diária, contínua, para que nós possamos estudar as Escrituras. Aquele que lê, estuda, interpreta as Escrituras, isso é um privilégio para nós, servos de Deus. Porque tem muitos que leem e não compreendem. Por isso que as Escrituras têm que ser lidas, para que elas possam ser compreendidas. Então, ali, continuando, fala assim: por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas.
Então, por que nós devemos estudar as Escrituras? Para que nós possamos ter, primeiramente, conhecimento da palavra de Deus. E, em seguida, para que nós possamos ter a consciência da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Então, para que nós possamos aplicar o texto sagrado em nossas vidas, nós temos que ter esse pleno conhecimento da palavra de Deus em nossos corações. Nós podemos ver ali o pastor Tiago alertando, falando, Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Não devemos ser cumpridores da palavra. O que é ser cumpridores? Obedecer a palavra, ler a palavra, aplicar a palavra em nossos corações. E porque não basta somente ouvir. O pastor Tiago falou assim, olha, não basta você ouvir, mas sim você deve compreender e ser cumpridor desta palavra. Então, nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Então, vamos lá? Regras básicas da interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Meus irmãos, o que você pode definir sobre teologia? O que esse termo significa para você? Teologia bíblica, o que é isso? Eu fiz um resumo muito simplificado aqui para nós, falando sobre o que é teologia. Então, a teologia cristã, ele segue paralelo à história da igreja. Se tomarmos os livros do Antigo e Novo Testamento, cada um deles tem a forma de apresentar a pessoa de Deus e o relacionamento de Deus com a criação. Então, nós podemos ver aqui que havia um paralelo ali entre os evangelhos. Havia a teologia de Lucas, Mateus, Tiago, João, e também havia a teologia também das cartas paulinas, de Tiago, 1 João, 2 João, 3 João. Então nós podemos ver que a partir dos anos, isso foi modernizando, isso foi sendo aplicado de forma diferente e de uma forma muito simplificada. Então nós podemos ver que as teologias das cartas de Paulo era distinta dos evangelhos, era algo diferenciado. Então, teologia, o que vem a ser teologia? Então, teologia é um estudo acerca de Deus. É o estudo acerca de Deus e o relacionamento deste Deus com a sua criação. Então, a teologia é o estudo acerca de Deus e o relacionamento de nós com a criação de Deus. Então, teologia significa estudo acerca da palavra do Senhor Jesus, acerca da palavra de Deus. Então, nós podemos ver que essa teologia significa o estudo da existência de Deus e o estudo da fé e das religiões. Vem do prefixo tel, que em grego significa Deus. Então, nós podemos ver que, simplificando aqui, teologia significa o estudo da palavra do nosso Deus. Então, nós podemos ver ali que Lutero,
desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Nós podemos ver ali em Isaías 8:20, significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para aplicar a palavra, porque se nós não estudarmos a palavra minuciosamente, nós podemos falar o que não devemos em cima do altar. Nós temos que estudar a palavra de Deus minuciosamente. A palavra de Deus tem que ser estudada de forma literal, num todo. Então, o texto bíblico auxilia ali a compreensão de outro texto. Porque às vezes nós pregamos no Novo Testamento e vai lá no Velho Testamento e tem um versículo subsequente ali para que nós possamos ministrar, harmoniar essa palavra com a pregação que nós estamos fazendo. Mas se nós não aplicar a palavra com sabedoria, com entendimento, nós podemos pregar aquilo que o Espírito Santo não colocou em nossos corações, porque nós podemos tirar ideias vagas, ideias que podem contradizer a palavra de Deus. Então, fique esse alerta. Mas como são essas regras básicas? Nós estamos aprendendo sobre as regras básicas de interpretação do texto. Como nós podemos aprender essas regras básicas? Interpretando o texto de maneira correta. Uma regra básica aqui para nós possamos aplicar nessa noite. Eu fiz algumas regras básicas aqui, apontei algumas regras básicas. Como nós, como servos de Deus, como nós lemos a Bíblia? Como nós conseguimos interpretar a Bíblia? Primeiro, meditando na palavra para que nós possamos interpretá-la. Não é somente ler. Outra, evitar ler a Bíblia quando estamos cansados. Não tenta ler a Bíblia quando nós estamos cansados. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir concentrar. E nós também não vamos conseguir interpretar a Bíblia. Outra regra básica: desligar o telemóvel, televisão, quando estiver lendo a Bíblia. Ler a Bíblia num local silencioso, onde não há barulho. Porque nós não conseguimos interpretar, entender a Bíblia quando nós estamos lendo a Bíblia onde há barulho. Outra, procure ler a Bíblia em voz alta, meu irmão, para que você pode ouvir a tua voz, auxiliar a tua voz. Isso é muito bom. Outra aqui, quando for ler a Bíblia, ore antes de ler, para que o Espírito Santo possa lhe dar discernimento sobre o texto sagrado. Se não conseguir ler, se não conseguir interpretar a Bíblia, lê outra vez, volte atrás e lê outra vez. Volte a ler para que você possa compreender e discernir o que o Espírito Santo quer ministrar em seu coração. Então, meus irmãos, nós temos os canais, nós temos que ler a Bíblia de forma minuciosa, devagar, não precisa ler a Bíblia correndo. Este ano é um ano da palavra e nós temos lido a Bíblia. Às vezes são 4 capítulos,
Se você leu um capítulo, 2 capítulos, se sentiu cansado, para um pouco, medita na palavra, naquilo que você leu. Não precisa ler a Bíblia correndo. Ali fala em Provérbios, ali fala, olha, essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. O que é coesão da Escritura? É a união das palavras, é a junção das palavras na Escritura. Então essa união é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante da Escritura precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então significa que devemos ler a Bíblia seguindo o método pela qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Meus irmãos, mais algo importante que eu tiro disso aqui, é onde fala ali em Provérbios 30, 5, 6, que diz assim, Provérbios, capítulo 30, versículos 5, 6, fala assim, ó, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado como mentiroso. Meus irmãos, a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus ali é escudo, fala que é proteção para aqueles que o confiam. E nós podemos ver aqui que no verso 6 há um alerta que, olha, nada acrescenta na minha palavra, para que nós não possamos achar como mentirosos. Ele fala assim, olha, seja fiel a esta palavra, porque ela é pura, ela é escudo, ela é sua proteção para aqueles que o confiam. Então, meus irmãos, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Ali fala em Isaías também, 8:20, que fala que nós temos a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O que significa alva? Significa pureza, renovação, presença divina e glória de Deus. Então, para que nós possamos aplicar a palavra, nós temos que ter a certeza e a convicção que a palavra que nós aplicamos é uma palavra pura, é uma palavra que renova, é uma palavra que, quando nós aplicamos, a presença divina e a glória de Deus em nossas vidas. Então, essa palavra nós precisamos confiar para que nós possamos aplicar nos corações de outras pessoas. Então, é uma regra básica para os nossos dias de hoje. Vamos no segundo tópico. Continuação, regras básicas da interpretação, princípios da interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Olha, interpretado literalmente, em cima da verdade. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico ou alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então nós podemos ver aqui que esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal. Não está no sentido, quer dizer ali, que fala, olha, não está no sentido verdadeiro. Não está no sentido literal, mas no figurado. Nós podemos ver ali, outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos, o que eu falei anteriormente, os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Porque muitas das vezes nós analisamos um versículo que precede o texto que nós estudamos,
E pode ser que aquele versículo está fora do contexto que você está explicando. Pode estar fora do contexto. O texto fora do contexto é o quê? Pretexto. E nós temos que ter cuidado na aplicação da palavra. E nós podemos ver que a palavra responde por si própria. O que é que diz a palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Olha a resposta. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a própria palavra responde por si própria. Nós podemos observar que ela responde por si própria. Outro texto: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha, vem cansado, vem oprimido, que eu tenho resposta para você, eu tenho alívio para a tua vida. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela responde por si própria, se nós observarmos, se nós lermos a palavra com atenção. Então, nós temos que ter essa atenção quando nós aplicamos o texto. Então, outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e segue o texto que se estuda. Diz a máxima que o texto fora do contexto é pretexto. Então, deste modo, observamos estes princípios. Então, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Meu Deus, meus irmãos, nenhuma doutrina pode se basear em um único texto ou em hipóteses particulares. As hipóteses que nós aplicamos o texto não podem ser adotadas de particulares, porque a Bíblia é fiel, é verdadeira. Tudo que ali consta na Bíblia é uma palavra pura, é uma palavra fidedigna, é uma palavra fiel. Então, nós podemos ver ali em 2 Pedro 1:20, que a palavra profética não vem do homem, mas sim do próprio Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, quando o Espírito Santo leva nós a manusear a Bíblia do princípio ao fim, isso não é particularidade nossa, porque nós não temos essa capacidade. É o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos pregar a Bíblia do princípio ao fim de uma maneira harmoniosa, de uma maneira onde há junção das palavras. Amém? Vamos prosseguir? Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Ortodoxia. Vamos ver o que significa ortodoxia? Ortodoxia é um termo, este termo é normalmente associado a uma doutrina cristã, que é caracterizada por seguir rigorosamente todas as normas tradicionais da igreja. Então nós podemos ver que a ortodoxia é uma doutrina cristã. Ela refuta, ela proíbe qualquer método que proíba a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a sua consequente autoridade, segundo Pedro 1:21. Então nós temos, a Bíblia tem uma doutrina para ser aplicada, tem um texto real para ser aplicado. Então, tudo aquilo que nós pregamos de errado, nós temos que refutar. Então, nós temos que contestar ou contradizer interpretação específica de um texto bíblico, apresentados argumentos e evidências contrárias a ser interpretado. Então, toda vez que chegar alguém perto de você, você conhecedor da palavra de Deus,
você pode contradizer aquela pessoa se você conhece realmente a palavra de Deus. Nós, como servo de Deus, nós temos que contradizer essas pessoas que, quando está pregando a palavra de maneira errada, quando está falando algo que não é da vontade de Deus. Então nós temos que refutar essas pessoas, nós temos que contestar e contradizer uma interpretação específica vindo de um texto bíblico, apresentando argumentos e evidências contrárias. Então, tudo que for contrário a esta palavra, meu irmão, nós temos essa autoridade de refutar, de contradizer com aquele que prega incorretamente. Segundo Pedro 1:20 fala assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque o profeta nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então a profecia, meu irmão, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Quando aquilo não é de Deus, tem muitos profetas profetizando aquilo que não é de Deus para a vida de pessoas. E nós temos que ter muito cuidado, os falsos profetas, coisas que não vêm de Deus, ministrando em nossos corações. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós temos essa autoridade de refutar, se for argumento contrário para nossas vidas. Amém? Ali fala em Atos 17:11, eu quero ler isso aqui em Atos 17:11. Atos 17, capítulo 17, versículo 11, que fala assim: as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. Olha, presta muito bem atenção. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. A Bíblia vai nos dizer que quando o apóstolo Paulo chega em Bereia, que ele é corrido de Tessalônica, que ele chega a Bereia, todos os dias estudava as Escrituras Sagradas para saber se Paulo dizia, se era mesmo verdade. Então, os bereanos, quando Paulo dizia ali, Paulo chegou ali e foi passado pelo crivo. Passou Paulo pelo crivo. Eles eram tão desejosos de ouvir a palavra, de aprender a palavra, que eles carregavam a palavra no seu coração, para saber se Paulo estava verdadeiramente aplicando a palavra de Deus de maneira correta. Então fala assim, olha, todos os dias estudava as Escrituras Sagradas, para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Meu irmão, o inimigo não está satisfeito. Não fica satisfeito quando um homem de Deus, um servo de Deus sai para pregar a palavra, para ensinar a palavra. A Bíblia diz que os Tessalônicos foram atrás de Paulo em Bereia, para expulsar, para atiçar o povo, para correr com ele dali outra vez. Mas o nosso Deus é assim que faz. Podemos ser expulsos deste lugar, mas a palavra tem que se continuar pregando a palavra. A Bíblia diz que Paulo sai de um lugar, quando era expulso, ele ia para outro para pregar a palavra. Ali fala, olha, não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo o texto e do autor. Então, os métodos subjetivos, o que são métodos subjetivos? São métodos que não são objetivos. Então, não podemos trazer métodos subjetivos dessa palavra, prejudicando a Escritura. A Bíblia diz ali, não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor,
em prejuízo do texto e do autor bíblico. Então nós temos que valorizar o autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? O nosso Deus. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Então nós não podemos empregar métodos subjetivos, mas sim métodos objetivos, valorizando o autor da Bíblia. Então ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, nós como servos de Deus, como obreiros da casa do Senhor, nós temos que estar apto a pregar a palavra de Deus. Por isso que existe o crivo, quando algum obreiro é levantado, como diácono, presbítero, evangelista, nós temos que ser conhecedor da palavra. Olha que fala ali, ó. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos. Necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, para que nós possamos pregar a palavra, ministrar a palavra, nós temos que primeiramente pedir a orientação do Senhor Espírito Santo. E como nós pedimos essa orientação do Senhor Espírito Santo? Orando, jejuando, entrando em comunhão uns com os outros e deixando o velho homem para trás e passarmos a ser um novo homem. Porque muitos pregam, muitos falam da palavra de Deus e o Espírito Santo não age em favor daquela pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes não deixou o velho homem, o Espírito Santo não manifesta, não há graça sobre a vida daquela pessoa, porque não tem deixado o velho homem e passado a ser um novo homem, não foi transformado pelo poder da palavra. Porque tem muitos evangelistas aí, que estão na igreja, que está diante da casa, da presença do Senhor, ouve a palavra, mas não tem implantado a palavra no seu coração, continua da mesma maneira, continua do mesmo jeito, e às vezes vai pregar, vai ministrar, não sabe o que falar, não sabe o que expressar, porque o Espírito Santo não atua. Por que o Espírito Santo não atua na vida dessas pessoas? Porque não deixou o pecado de lado. Porque as pessoas às vezes saíram do Egito, mas o Egito não saíram delas. E tem muitos desse jeito dentro da igreja. E eu falo isso é para todos, tantos para que pregam e para todos os servos de Deus. É para toda essa palavra, meu irmão. Do jeito que a espada corta para aí, ela também corta para cá. Temos que ter consciência, temos que ministrar a palavra com seriedade, com zelo, com temor da presença do Senhor em nossas vidas. Então precisamos ter esta consciência em nossos corações. Entendeu, meus irmãos? Vamos seguir? Sinopse do tópico 1. A Escritura é a sua principal intérprete. Olha o que já falamos aqui anteriormente. A Escritura sim, é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo, o que fala? Auxiliam na correta interpretação. Então, somente o Espírito Santo tem essa capacidade de nos auxiliar numa correta interpretação bíblica. Conclusão: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Meus irmãos, porque tem muitos que lêem a Bíblia e não conseguem interpretar. Tem muitos que lêem a Bíblia e não consegue fazer a exegese. O que é exegese? É extrair o que está em oculto na palavra de Deus.
é entender aquilo que o texto está nos ensinando. É interpretar a Bíblia para aqueles que ouviram e não conseguiram entender. Então, exegese é tirar para fora aquilo que o texto bíblico nos ensina. É mastigar a palavra, é esmiuçar a palavra, é esquadrinhar a palavra, para que os ouvintes possam entender e compreender aquilo que o texto está dizendo. Porque não adianta somente lermos, apesar que todo leitor, quando lê, está interpretando a Bíblia, porque a Bíblia interpreta por si mesmo, mas muitas das vezes não sabe, não consegue entender a palavra, não consegue colocar para fora o que estamos lendo, porque não está com a capacidade de liberar aquilo que a Escritura está dizendo. Aquilo que está oculto nas Escrituras, a pessoa que às vezes lê, não consegue colocar para fora. Por isso que é necessário fazer a exegese para os leitores, para os ouvintes da palavra, para que a palavra possa entrar, penetrar no coração de pessoas, para que pessoas possam entrar na igreja e não sair da mesma maneira. Por isso que a importância da exegese. Então, contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. Então, nós temos que ter consciência que todas as técnicas da interpretação ajudam, nos auxiliam no ensinamento da palavra, mas nós, como os falhos, nós não podemos colocar acima da autoridade da palavra de Deus. Então, o que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, aquilo que nós interpretamos tem que ser o Senhor Espírito Santo nos iluminar para que nós possamos achar o caminho certo, para que nós possamos ministrar aos corações daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, a capacidade maior aqui é o Espírito Santo que nos capacita. As nossas ideias, muitas vezes podem contradizer, não pode estar certa. Não basta ter experiências. Podemos ver aqui as limitações dos leitores. Todo leitor da palavra de Deus, meu irmão, tem falha, são falhos, erram. Era bom chegar num vestibular e falar assim: olha, minha vocação é ser médico. Eu vou ali prestar o vestibular, porque eu sei que eu não vou errar na prova. Eu sei que eu não vou errar. Mas, meus irmãos, todos nós somos limitados através da palavra, através dos ensinamentos. Mas por isso, na conclusão, nos fala que mesmo sendo limitados, mesmo nós usando essas técnicas de interpretação, nós não podemos colocar acima da autoridade do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, fique essa palavra para o teu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida de maneira toda especial. Na terça-feira continuaremos o nosso estudo. Vamos estar estudando a lição de número 11. A Bíblia, vamos todos ler comigo? Meus irmãos, vai ser forte. Não falte na terça-feira, às 19 horas. É mais tarde, 19 horas aqui no Templo Sede, lição de número 11. A Bíblia, guia para uma vida de sabedoria. Essa Bíblia, ela nos guia para uma vida de sabedoria. Então, é só estudando a Bíblia, só aprendendo, só ouvindo essa palavra, que nós possamos achar sabedoria,
através da palavra. Meus irmãos, desde já eu quero agradecer pela oportunidade que ele está convidando o nosso evangelista Ícaro, que estará orando pela igreja, e também